Olá, boa tarde, começando mais uma live do Toque de Bola nesta sexta-feira, meio-dia, e é para esse horário, para esse dia, uma despedida, tá? Porque a partir de abril, a nossa live de sexta vai passar para segunda-feira. Mas então começa essa live de sexta-feira aqui com muita informação no Toque de Bola. O Arthur já está entrando aqui. Olha, a gente vai falar uma hora só, tá? Por que uma hora só? Porque a gente tem assunto para falar 2, 3, 4 horas e não estamos exagerando. Você vai saber por quê. Nós vamos chamar daqui a pouquinho a Roberto Oliveira, logo depois o Wallace Matos. E a gente quer até dar um alô para você. Claro que você pode mandar a sua mensagem aqui pela área de comentários, né? Só que, às vezes, na correria a gente não consegue registrar muito a mensagem. E também, se você... Às vezes a pessoa fica querendo digitar correndo aqui e acaba não fazendo a pergunta da maneira que ela gostaria. Então, a gente está disponibilizando um número que você pode mandar a sua mensagem por escrito. O prefixo 32 99912 2329. Até colocar aqui, ó, no comentário o número 99912 2329. Envie sua mensagem por escrito. Você pode colocar ali a sua mensagem e a gente fala também. A gente pode ler com mais calma aqui. A gente está com o número do lado. Tem um monte de celular aqui do lado, né? E aí você pode mandar a sua pergunta, se identificar. Ó, sou fulano de tal, você pode perguntar isso e tal. Porque no segundo bloco, né, a gente está chamando de primeiro bloco, onde a gente vai entrar aqui com alguns destaques do Toque de Bola. Depois entra Roberto Oliveira e depois entra o Wallace Matos. E nesse bloco do Wallace Matos, ele vai falar sobre a matéria, a reportagem que já está no nosso portal, sobre a permuta do Salles Oliveira, né? É uma situação que ocorreu. A gente já tinha feito a live com o presidente Juninho, o Wallace Matos já tinha feito essa live com o presidente do Tupi, explicando, né, com mais tempo essa permuta, quais são os objetivos do Tupi, envolvendo polêmica, não deixa de ser, né? Claro que todo assunto relevante como esse, ainda mais envolvendo permuta, centro de treinamento, envolve o futebol do Tupi. Essa entrevista essa live que a gente fez, já está na live lá do Toque de Bola no YouTube, no canal do Toque de Bola no YouTube. E surgiu uma novidade, né? A turma aqui de Juiz de Fora do G1, do GE, já tinha feito uma reportagem há um tempo com o Bruninho Ribeiro, né, companheiro nosso, lá do GE, e agora, né, a gente também, né, claro que nos bastidores também a gente vai fazendo a nossa movimentação, cada veículo vai, né, buscando as informações, então a gente traz na web rádio do Toque de Bola uma reportagem com essa situação que foi tratada nessa reportagem, com a atualização, com a palavra do dono da construtora, com a palavra também do presidente do Tupi, Juninho, e eles explicam o que está ocorrendo, por que a parceria não foi concretizada, vamos dizer assim, o que está faltando, está tudo lá nessa reportagem do Toque de Bola. Quer ver? Eu vou colocar aqui alguns destaques antes de chamar a Roberta. Aqui é o print que a gente fez dessa reportagem que está na web rádio do Toque de Bola, que fala dessa novidade envolvendo a permuta, né? Aqui, ó, na web rádio do Toque de Bola, vamos mostrar certinho. Após freio de arrumação, parceria e Tupi, parceira, né, no caso de Tupi, projetam voltar a pagar dívidas. Como é que entra nessa rádio do Toque de Bola? Ou você pode digitar o www.nasondasdotoque.esp.br, ou então você entra no Toque de Bola, tem aquele menu lá em cima, clica em rádio e você já vai direto, já é direcionado para essa área da web rádio do Toque de Bola, com muita reportagem interessante. Deixa eu continuar nela aqui, ó. Outra matéria, outras reportagens recentes. Louco Abreu, né? A gente divulgou primeiro a saída do Louco Abreu, assim que a Rádio Itatiaia divulgou, né? Pelo que a gente acompanhou, foi o primeiro veículo. A gente fez um registro nas redes sociais. Logo em seguida, a Roberta já conversou com o dirigente do Atlético, o Fábio, né? Que muita gente elogia o Fabinho, né?
a gente do futebol, né? Fala, pô, o Fabinho tá fazendo um trabalho muito legal lá no Atlético, e volta e meia eles dão esse alô aqui pro Toque de Bola, porque vocês não fazem uma entrevista com o Fabinho. A gente já fez diversas entrevistas, mas podemos fazer sim uma live. Esse retorno que vocês passam pra gente, aí não é demagogia não, tá, gente? É muito legal. Muitas lives que a gente faz são sugestões de vocês, né? A gente vai acompanhando, é claro, mas a gente não dá conta de acompanhar tudo, e vocês podem e até devem mandar pra gente esse tipo de sugestão. E embaixo aqui do Louco Abreu, né, na sequência da Web Rádio, tem uma matéria sobre o JF Vôlei. Está classificado para a semifinal. Se passar para a semifinal, já garante o acesso para a Superliga, divisão principal, mas tem novidade do JF Vôlei também, quando a Roberta participar na sequência aqui da live. Outra, essa aqui é exclusiva do Toque de Bola, o Wallace Matos apurou, divulgou ontem, Brancão como novo treinador do Tupinambás. Agora, pouquinho antes da gente entrar no ar, a assessoria confirmou Gustavo Brancão, novo técnico do Tupinambás para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Essa reportagem a gente já antecipou, ontem à noite já estava aí dentro do portal Toque de Bola. Aqui, ó, é uma enquete que a gente tem lá nos stories do Instagram. A gente coloca diversas enquetes, né, para você interagir melhor. E a gente fez aí sobre esse limite da troca de treinadores, que primeiro foi aprovado na Série A, né? Quando a gente fez essa pergunta, a gente fez essa publicação ontem, era relativo à Série A. Já tinha sido aprovado, né? Houve uma votação por 11-9. Foi apertado. Os clubes optaram por estabelecer isso, né, como regra de um treinador e mais um, ou então algum treinador da base. Está tudo explicadinho aqui nos stories do Instagram, a gente vai falar sobre isso também. Só que no meio do caminho, né, ontem houve o conselho da Série B, e na Série B também foi aprovado esse limite de treinadores. Aí eu dei um print aqui, ó, só para te mostrar como é que foi a votação. Foi um pouquinho antes de terminar o horário, né, que o print fica, que o history fica lá no Instagram. 83% dos amigos aprovaram essa medida, né, deram sim, dizendo que gostaram desse limite da troca de treinadores, e 17% disseram que não. É uma enquete que a gente fez no Instagram do Toque de Bola, nos stories. E aí tem muita reportagem, né? Tem esse vídeo, né? Essa é uma matéria que está no portal, o famoso vídeo que foi divulgado da reunião da CBF com os clubes, onde o presidente da CBF, Rogério Caboclo, fala sobre que afirma categoricamente que pela CBF as competições não param, as competições nacionais, né, sob o comando da CBF, diretriz da CBF. E aí tem uma outra parte desse vídeo que a gente vai comentar um pouco aqui hoje nessa live também. Por quê? Na live do Toque de Bola, nessa informação divulgada pelo Vene Casagrande, que é um jornalista do Dia, foi colocado mais um trecho, acho que foi ontem à noite, pelo menos foi ontem que eu vi, com uma informação que é muito interessante e é polêmica sobre futebol de base. A gente faz muita reportagem sobre futebol de base, né? Tem essa live mais recente com o Guilherme, filho do Claudinho, que jogou no Tupi, que está indo para a Ucrânia. Olha, essa live é muito legal, tá lá no nosso canal no YouTube. Dá para a gente entender, é claro que a gente está falando do Guilherme, mas dá para a gente entender muitas situações que ocorrem em jogadores de base dos grandes clubes, né? Por que ele não tinha um contrato com o Botafogo? Aí o Claudinho explica, foi uma opção inicial do clube, quando ele fez 16 anos, né? E aí tem várias situações que nessa live, quando a gente assiste essa entrevista, que está no canal do YouTube do Toque de Bola, pode se inscrever lá, a gente entende várias situações, como por exemplo, uma que é muito comentada, quando um jogador que do clube que você torce, está lá arrebentando na categoria de base, daqui a pouco, pum, está lá na Europa, e aí você fala, não vai jogar no time de cima, no time profissional? Essa trajetória do Guilherme é um exemplo, né? Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, é claro, mas é um exemplo, né, que dá para ilustrar muito bem, e o Claudinho foi bem didático nessa live, explicando, né? E aí nesse trecho dessa live que foi divulgado ontem pelo Vene Casagrande, a CBF disse que a FIFA já está querendo mudar para que com 18 anos o atleta já possa se transferir.
Você sabe que agora é só com 18 anos, né? Quando completar 18 anos, pode se transferir. É o caso do Guilherme, que a gente está falando, que é essa live que está a entrevista no YouTube do Toque de Bola. E a gente já fez uma sondagem, a gente vai falar sobre isso nessa live do Toque de Bola. Beleza? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Arthur, para a Dona Suade, fã-clube do Max Alves. Tem novidade em breve no Toque de Bola. O Claudinho está aqui, o Vinícius está aqui. Hoje, 9 da noite, a gente vai participar de uma live com os renegados rubro-negros. Tem Fla-Flu hoje, então, no canal do YouTube deles lá. Obrigado ao Vinícius pelo convite. Fla-Flu numa boa, é claro, na brincadeira, no jornalismo esportivo, nas brincadeiras que tem que ser o principal do esporte, né? Um tira a onda do outro e vamos que vamos brincar com tudo, porque a situação já está bem dramática. Vamos levar tudo da maneira mais leve possível, apesar da nossa tristeza e tristeza geral pela situação do país e do mundo. A Roberta já está aqui, já vou puxar que eu digo é trazer para a conversa, tá? Antes que alguém entenda mal. O Beto já está por aqui, ganhou um abraço do PC agora há pouco lá na CBN. O Vitor Machado está aqui. O Mário está aqui. Não vai perguntar que Mário, tá? Deixa de ser bobo. É o Mário Crispim, é o Kiko lá em Belo Horizonte. Aí você vai perguntar que Kiko? Tá bom, gente. Pergunta que Mário, que Kiko? É o Mário Crispim. O Kiko. Ô, gente boba, só, pelo amor de Deus. O Pedro Rocha entrou, o Kiko já deu boa tarde, a Misto Quente Comunicação, movimentação, o Movimento Carijó entrou. Deixa eu mandar um alô para todo mundo aqui. Acenar, acenar, acenar. É bom, né, quando a gente aprende a fazer alguma coisa nova durante a live, né? Depois a gente pode esquecer, a gente pode fazer errado no ar. Mas quando os velhinhos aprendem uma novidade, eles ficam numa alegria, até que alguém fala assim, sabe esse negócio aí que você aprendeu, que você está todo pimpão fazendo aí na live? Isso aí já não usa mais, não, tá? Já estão usando uma outra coisa que não tem nada, que não tem nada a ver com isso que você está falando. Obrigado, viu? Obrigado por essa turma que está sempre incentivando a gente. Mas está valendo. Deixa eu ver aqui. Vamos puxar a Roberta para a conversa? Cadê a Roberta? Deixa eu acenar mais um aqui. Deixa eu colocar a mensagem. Quando eu fui colocar esse texto aqui, eu fiz uma confusão danada aqui na minha linha interna. Oxi, oxi, oxi. Pronto. Ó, não é que eu acertei? Tem hora que a gente acerta, gente. Tem hora que a gente acerta. Mande a sua mensagem por escrito para o prefixo 32 99912 2329. Ó, senhora Roberta e senhor Wallace, fiz a minha parte, hein? Terminei a minha introdução mais cedo do que na semana passada, né? Então agora é hora de acelerar. Cadê o convite da dona Roberta? Roberta, não me faz passar vexame, não, que até agora eu estou tirando nota 8 aqui nessa movimentação da tecnologia. Eu não estou vendo o convite da Roberta para participar, não sei se é vacilo meu. Vamos falar então dos patrocinadores, enquanto a gente não chama a Roberta para conversa. Essa live e o Toque de Bola, o conteúdo do Toque de Bola, administrado pela Misto Quente Comunicação, tem o apoio do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora. Um grande abraço para essa turma da saúde, em especial para os nossos amigos da Santa Casa e do Plasc. Temos muitos amigos lá na área administrativa, no corpo clínico, nos enfermeiros, paramédicos, assistentes. Um grande abraço para essa turma toda. Tá de parabéns, não é demagogia não, né? Um abraço para a turma do Projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens. Grande abraço, um projeto muito legal. Um abraço para a turma lá da Claro, agente autorizado Claro, Marcelo Pedretti agora colocando as novidades em prática e a gente vai divulgando aqui nos canais do Toque de Bola. Vai entrar agora no ar, se tudo der certo, uma campeã carioca de futebol feminino. Sim, senhor. Botafogo campeão. Falei isso na rádio outro dia, Roberta. E falei, vou falar isso aqui e vou dar parabéns. E ninguém vai ficar fazendo hora. Botafogo campeão do futebol feminino. Por que não? Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Aquele momento que a gente ajusta a câmera ao vivo, porque o bendito aqui não quer ficar no lugar. Ah, seja o que quiser, vai ficar
ficar assim. E melhorou. Oi, gente, tudo bom? O Arthur tá mandando salve, salve todo mundo, boa tarde, boa sexta-feira para todo mundo. Espero que vocês estejam seguros, se não estiver em casa, no trabalho, usando todas aí as medidas protetivas, né? Porque o trem tá feio aqui no Brasil, então é melhor a gente se cuidar. E sim, pelo menos alguém no Botafogo quer dar alegria à torcida. As Gloriosas no fim de semana passado foram campeãs cariocas e eu me sinto duplamente feliz. Primeiro, porque é o time feminino, e segundo, porque é o Botafogo. Então, mais feliz que isso não dá para ficar ultimamente. Foi muito legal. Depois à noite o Fluminense foi campeão brasileiro, né? O famoso perdeu, mas ganhou. Perdeu no tempo normal, ganhou nos pênaltis. E no outro dia, né, a Ferroviária de Araraquara conquistou o segundo título dela pela Libertadores. E depois a gente vai vendo a repercussão, né, Roberta? Bacana porque foi divulgado que a treinadora da Ferroviária tem a licença A, né, de treinadora. E muitos técnicos do futebol brasileiro, dos marmanjos lá do masculino, não têm essa licença A. Então, entre, né, bastidores dessas informações aí da Ferroviária, é bacana esse fato, né, da Ferroviária, uma equipe, um clube que se preparou, já é o segundo título de Libertadores, aquele sufoco, mas é título, né? 3 bolas na trave no segundo tempo e o título que ficou com a Ferroviária. Então, o Botafogo, para quem não acompanhou, foi campeão carioca, o Fluminense foi sub-18, nem existia esse campeonato, e a Ferroviária foi bicampeã, sendo que o Corinthians, né, tinha chance também de chegar à final, acabou perdendo a semifinal e ficou com o 3º lugar. Corinthians, que também tem um time forte no futebol feminino. É aquela coisa, né? Pode ter sido com sufoco, mas a taça está aqui comigo. Então, vou comemorar. É festa, é isso que a gente tem que fazer. E a gente vai sair agora do registro, né, do futebol feminino no Brasil, que a gente espera que cresça, que evolua cada vez mais. Ó, treinadora já com licença de que muitos técnicos no masculino não têm. Então, que o futebol feminino cresça cada vez mais. E vamos pro vôlei. A pauta tá toda bonitinha. Então vamos lá, eu vou tomar o ponto. Pode ser, Roberto? Pode usar essa expressão? Vou tomar o ponto, atenção para a página que vai cair. Vamos ver se você sabe tudo mesmo que você está estudando. Página JF Vôlei, Roberto. JF Vôlei foi o primeiro semifinalista confirmado da Superliga B. Na sexta-feira passada, dia 19, ocorreu o segundo jogo contra Niterói. Teve a transmissão, né, pelo canal Vôlei Brasil, a gente pôde acompanhar a partida. O JF Vôlei fechou a série em 2-0, né? Foi 3-1 a partida e já ficou pronto, né? Falou assim, ó, minha parte já fiz, estou aqui esperando quem vem. E aí, daqui a pouco eu falo de quem veio. E voltou para Juiz de Fora, a gente já conversou, né? O técnico Marcão aí na nossa web rádio, nas Ondas do Toque, tem lá a avaliação que o Marcão fez a respeito de como foi essa série, da importância que foi vencer essa série e avançar mais um degrau nessa jornada aí rumo a, né, se Deus quiser, a final e a vaga na elite no ano que vem. E também fica aquela situação agora, porque a Superliga, como está todo mundo sabendo, foi afetada. Só silenciar um negócio aqui, peraí. Pronto. A Superliga, é porque eu tô com a cola do computador aqui, o áudio estava bem alto. O áudio da nossa live, beleza. Como todo mundo sabe, a Superliga B, desde o início, foi muito afetada pela pandemia. Então, era time que teve muitos casos, que teve que atrasar jogo, e aí atrasa o final da primeira fase. E aí, quando agora vários estados brasileiros, vários municípios também, decretaram medidas mais restritivas para tentar impedir a disseminação do vírus, pegou todo mundo assim, ué, e agora como é que a gente faz? E semana passada eu tinha falado a respeito da história do Anápolis com o Vila Nova e do Vôlei Futuro contra o Brasília, que são as outras 2 quartas de final. O pessoal de Brasília, eu confirmei com eles depois, o jogo deles contra o Vôlei Futuro, que seria em Contagem, teve que ser adiado, por quê? Minas entrou na onda roxa no dia 22, as equipes ainda não tinham chegado em Minas para poder jogar. Então ficou todo mundo sem casa e está tentando conseguir uma outra cidade para jogar. O Anápolis e o Vila Nova teve a primeira partida adiada por conta de um recurso do Vôlei Futuro, que acabou também sendo derrotado no STJD do vôlei, e aí também por esse atraso não teve onde jogar. Então nós temos 2 quartas de final em espera para definir a outra semifinal, vai sair desses 4 times, e
a gente ia ter no sábado, a expectativa era que no sábado a gente teria definição de quem que o JF Vôlei enfrentaria. Entre Unimed Aero e o Ismel, Araucária, Asma, Bernec. Só que aí veio outra medida restritiva no Paraná, tem que mudar o lugar. O jogo a princípio foi adiado, e aí conseguiram uma outra cidade para jogar, mas adiaram a partida do fim de semana para segunda-feira. Chegou na segunda-feira, deu Vôlei Futuro, tô com Vôlei Futuro na cabeça. Deu o Unimed Aero, fechou a série em 2-0, e aí nós já temos uma semifinal definida. JF Vôlei contra o Unimed Aero. Ou trocando em miúdo, JF contra o time do Fadu e do Fábio Paes, que a gente no turno já tinha comentado isso, desses dois profissionais que já passaram por Juiz de Fora e agora estão na equipe de Natal. Então, essa semifinal está definida e agora está tudo em compasso de espera. A gente está esperando a CBV decidir quando vai conseguir ter as condições de fazer as quartas de final que faltam, para aí sim ter a reunião que vai fechar como vai ser o modo de disputa das semifinais. E vamos falar um pouquinho, então, do Aero, Roberta. Vamos colocar em dia as informações do Aero, levando em conta já o que a gente já tem de reportagem publicada, né? Só que, naturalmente, na competição, né, acontecem outras situações, a equipe, né, vai tendo desempenho, algumas vão melhorando, e tem aquela expectativa do torcedor, porque, teoricamente, né, como o Juiz de Fora foi primeiro colocado na primeira fase, né, vai enfrentar, claro, equipes, né, como foi primeiro, não tem nem como, vai enfrentar equipes que não ficaram tão bem colocadas. Mas, por outro lado, né, sem querer ser o alarmista, né, de fazer terrorismo com a informação, mas, desde o início, o Unimed Aero é considerado um dos times fortes dessa Superliga B e candidato a acesso, né? Exatamente. O Unimed Aero ele fez uma campanha uma campanha regular. Para um time que teve muito investimento, claro que, obviamente, nenhum time entrou na Superliga assim, vou lá fazer, dar tchau. Não, todo mundo entrou com alguma pretensão, seja permanecer na Superliga B ou, como é o caso do Unimed Aero, do JF Vôlei, que equipes que estão melhor estruturadas, de avançar para a Superliga A. Só que ele enfrentou alguns percalços, ele teve alguns percalços maiores que o JF Vôlei teve, mas soube passar e terminar a primeira fase invicto. O Unimed Aero não, ele teve derrotas e ele terminou no 5º lugar. Por isso ele enfrentou o 4º lugar, que foi o Ismel, Araucária, Asma, Bernec. E o que aconteceu? Ele eliminou o Araucária. Então o 5º já eliminou o 4º. Então aquela história de que tá vindo aí mais fácil porque ficou abaixo no ranking, esquece. É só olhar como a gente falou semana passada para a Superliga A, que o Cruzeiro pegou o Itapecerica, que era o 8º, e quem que tá na semifinal? O Itapecerica, ele tirou o Cruzeiro. O Sada Cruzeiro, no masculino, que era coisa que, não, já é favas contadas, Cruzeiro é um timaço. É um timaço, mas teve 2 noites ruins, o outro time não quis nem saber, teve as melhores noites da vida e aproveitou. Então, o Unimed Aero, o primeiro jogo no turno foi 3-1, foi disputado lá em Natal. Aliás, quem viu aí, quem quiser depois conferir, na nossa live com o técnico Marcão, ele conta justamente, quando eu perguntei para ele, tem algum bastidor de viagem, alguma coisa curiosa? Ele conta exatamente um episódio que aconteceu em Natal. Não vou falar quem é, quem quiser, tá aí nas nossas redes sociais, e tem o link no nosso canal do YouTube e no IGTV para a live com o Marcão. E, como eu disse, ele fechou a série com o Araucária em 2-0, com essa emoção de que o jogo ia ser num dia, teve que trocar em outro. E agora está enfrentando o mesmo problema que o JF Vôlei. Por quê? Por conta das restrições, os times não podem treinar. Então, está todo mundo se preparando como dá para essa semifinal, que vai acontecer um dia, mas ainda não sabemos quando. Então, tem muita indefinição ainda. Eles estão aguardando o parecer da CBV. O que eu posso adiantar? Tem matéria no forninho com o JF Vôlei sobre esse compasso de espera. E vai chegar pro forninho. A do JF Vôlei já está no forninho, assando para entrar no ar. E vai chegar pro forninho a opinião do Unimed Aero sobre esse compasso de espera com o confronto com o JF Vôlei. Então, eu, se fosse você, ficava lá ligadinha na nossa web rádio, porque vão aparecer essas 2 matérias já. Uma já está no forninho para sair e a outra vai para o forninho, talvez hoje à tarde. É isso aí, gente. Essas informações que a gente vai trocando ideia aqui, né? Muitas vezes a gente não
não apresenta tudo em função do tempo, é claro, e também para ter um número maior de temas dentro da mesma live, mas é o que a gente fala, é para acessar o portal, o aplicativo, baixar o aplicativo, é rapidinho demais, não vai perguntar a cor da sua cueca, eu tenho certeza, muito menos do seu CPF, não é propaganda enganosa, o nosso aplicativo baixa rapidinho demais, o nosso canal no YouTube, é legal você não só ver o vídeo que está lá, mas fazer a sua inscrição, tudo é legal você interagir com a gente, né? Como a gente já disse no comecinho aqui da live, uma opinião que você dá aqui, né? A gente nem é obrigado a concordar, nem você com a nossa, faz parte, tudo isso faz parte. Mas uma opinião que você coloca, um ponto de vista, pode ser uma coisa que a gente não está imaginando, e daí a gente pode, né, criar uma situação, uma expectativa e fazer uma live nova. Por falar em live nova, levantei, Roberto Oliveira jogou vôlei, não sei se cortava, mas agora já levantei. Se vira, Roberta. Por falar em live... Por falar em live, anotem na agenda, teremos live terça-feira que vem, dia 30, 8 horas da noite. E o nosso entrevistado vai ser o levantador Gustavo do JF Vôlei. Né? Agora que eu levantei, agora que eu consegui levantar, você chama o Gustavo só para humilhar, né? Vai. Né, meu? Cada um faz o que pode, né? Você levantou, foi de manchete mesmo, eu vim do fundo e cortei. Era o que eu fazia quando eu jogava. Eu era atacante de meio e adorava atacar da linha dos 3 metros. Era a minha diversão. Todo mundo esperava, vinha ela de trás se achando a diva do ataque e como tentar colocar a bola no chão. Mas voltando, terça-feira, dia 30, 8 horas da noite, live aqui no perfil do Toque de Bola. Vou bater um papo com o Gustavo, levantador do JF Vôlei. Vamos falar com ele um pouco. Pode falar com o Marcão, que aliás está aqui. Eu vi que apareceu o nominho dele aqui assistindo a live. A gente falou um pouco da carreira dele, falou um pouco de como chegou a Juiz de Fora, de como que está sendo a Superliga e a expectativa para essa semifinal, que, como já disse, está ainda lá na fase do asterisco, aguardando as condições sanitárias propícias para ser agendada. Então, tá terça-feira, 8 horas da noite, live com o Gustavo, aqui no JF, no Toque de Bola, Toque de Bola, JF, não perca. E tem mais live no forno, tá, gente? Você viu aí, passou uma pista legal aqui no começo da live, né? Tem uma live no forninho. Né? Tem uma outra. Tem uma live no forninho tem também. Mais uma outra. Então, tem muita live legal. Forninho, né? O forninho é meu, né? Tá tudo meu, tá no forninho. A gente só... Aqui que a gente procura fazer nas lives. A gente, às vezes, depende muito da agenda, né? Então, a gente tenta, pelo menos, por exemplo, no caso do Gustavo Levantador, a gente conseguiu a confirmação, contato com a assessoria ontem. Então, a gente tem um tempinho legal para divulgar até terça-feira, dá um tempinho legal. Porque, às vezes, a pessoa consegue um horário, um dia, né? Às vezes, a agenda é muito enrolada e a gente topa, porque é interesse para a gente fazer. Mas, é claro, sempre que a gente tiver um tempinho maior. Então, tem gente da base, tem outra gente da base... Tem gente que trabalha com bastidores, tem muita gente aí que está engatilhada para a live do Toque de Bola. Tem gente que joga vôlei. Tem vôlei daqui, tem vôlei de lá, tem ex-jogador de vôlei daqui, que muita gente gosta, mas está do lado de lá. Então, é muita dica, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele está dando dica demais. Então, assim, terça-feira... É igual aquele do Silvio Santos, Roberto, quando a gente não tem nada para assistir domingo à noite, não quer ver mais futebol, aí deixa no Silvio Santos, quando tem 8 letras, já tem 7 ali, falta uma, e a pessoa não acerta. E a pessoa ainda erra. A gente fala, não é possível. Aí que tá dizendo. Errou de propósito, não é possível que não acertou. Mas deve ser para prender a audiência. Por falar em prender a audiência, vamos para mais uma situação que mostra bem o que a gente faz no Toque de Bola. Sai na rede social, depois vai para a rádio web, depois vai para o portal, que foi a saída do Louco Abreu, desde que a Rádio Itatiaia informou como, né, informação da emissora, a gente foi, conta aí um pouquinho do capítulo da saída do Louco Abreu, acompanhamos muito a chegada, a confirmação, o período que ele passou em São João del Rei, e agora a saída que para muita gente, Roberta, né, até nos comentários, colocou, mas já? Não, mas já e tal. Conta um pouquinho aí desses bastidores da saída do Louco Abreu do Atlético de São João del Rei. Então, a história foi o seguinte.
Primeiro que era a gente sabia que o Louco Abreu tinha um contrato com o Atlético para a disputa do Campeonato Mineiro. E que esse contrato ia até abril. A gente não sabia a data até abril. O pressuposto inicial é que iria até o final da primeira fase, aguardando a definição se o time avança ou não, etc e tal. Ok. Aí no sábado passado, depois que acabou a rodada, todo mundo de boa, já estava aqui assando uns pãezinhos de queijo para comer, de repente, quando olha, Louco Abreu deixa o Atlético. Pera, o que houve, né? O que aconteceu? A Rádio Itatiaia foi a primeira, divulgou em primeira mão, né? Divulgou de forma exclusiva, porque observou que os jogadores foram para aí a rede social, é uma beleza para a gente descobrir essas coisas. Os jogadores foram para suas redes sociais, para os stories lá daqui do Instagram e publicaram. Foi uma honra jogar com você. E a gente assim, mas como assim foi uma honra, meu filho? Devagar quando dou que você tá de barro. E aí a gente começou a apurar. Conseguiu contato com o Fábio Mineiro, que é o gerente de futebol do Atlético, e ele explicou, ele confirmou as informações que a Itatiaia já tinha em primeira mão, e aí ele confirmou para a gente que aconteceu uma série de fatores que convergiram na saída. Fator número 1, a onda roxa decretada em Minas, que iria suspender o campeonato, e até então não tinha uma previsão de data de volta. Porque tinha saído a história da onda roxa, mas ainda não tinha dado alguns outros detalhes que faltavam uma previsão de data de volta. Essa previsão aconteceu depois que foi anunciada a saída do Louco, que o campeonato, que a onda roxa em Minas terminaria a princípio dia 1º de abril e depois foi estendida até dia 4, domingo de Páscoa. Ponto. Então não teria a princípio previsão. Segundo, que o Louco Abreu tem compromissos no Uruguai, outras matérias até divulgaram isso, que ele já tinha acertado com um clube do Uruguai para ser, quem sabe, o último clube da carreira dele como jogador, e a janela de transferência para o Uruguai fecha no início de abril. Então, ele teria que organizar essa transferência agora no início do mês. Fecha ou abre agora no início do mês. Não, na verdade a janela abre no início de abril, o que ele poderia, vou deixar para fazer a transição, mas no final do mês para cumprir o contrato aqui. Só que aí entrou outro fator. O Uruguai anunciou que deve fechar a fronteira com o Brasil por conta da situação da pandemia. Aí sim, fechou tudo, não tinha como ele ficar por conta do outro compromisso que ele já assumiu e até mesmo pela situação de família, né? Porque ele está aqui, a família dele está lá. Embora nós temos informações de bastidores que o Wallace apurou que ele não pretendia ir. Que ele gostou do projeto, ele queria ter continuado, mas o problema foi justamente isso. Comprometeria o compromisso que ele já tinha assumido no Uruguai e a situação de fechamento de fronteira, ele não ter como voltar para o país dele. Então, por isso, houve um acerto, todas as partes concordaram e houve a rescisão do contrato, que foi publicada nesta quarta-feira no BID da CBF. E a gente tem no nosso portal, na Web Rádio, o Fábio Mineiro contando isso, né? Falando lá de forma mais resumida essa situação e fazendo também uma avaliação do que representou o Louco Abreu para o Atlético. Porque se você olhar, a gente está vendo muitos elogios, mas claro, existem as críticas também. Eu mesmo já li alguns comentários no Facebook, especialmente, de pessoas falando que foi muito rápido, que vai ganhar dinheiro, que não compensou a visibilidade, mas o Fábio rebate isso dizendo que houve sim ganhos para o marketing do Atlético e para o próprio espírito da equipe. Os jogadores gostaram de ter um líder como o Louco Abreu e a prova que a gente viu foi os próprios stories. Até segunda-feira, o que tinha de adorei jogar contigo, papito, no stories dele foi assim, um absurdo. O time inteiro despediu dele. Tem até uma curiosidade que eu estava vendo a transmissão do jogo sábado do Atlético com o Pouso Alegre. Quando acabou a partida, estava rolando a transmissão ainda, lá o narrador e o comentarista comentando, eu vi que todo mundo reuniu no campo para tirar uma foto. Mas, nossa, gente, que legal, eles estão tirando uma foto, tipo, chegamos até aqui, missão cumprida. Não, era foto de despedida. Essa foto só foi publicada depois. E eu já tinha até pedido para a assessoria, poxa, eu vi que vocês tiraram uma foto com a equipe inteira lá no Joaquim Portugal, me manda que eu quero. Era uma foto de despedida do Louco Abreu. Então, assim, o time já entrou em campo sabendo que era o último jogo dele. Foram 4 partidas, nenhum gol, mas nós temos as matérias, tanto o Louco Abreu falando, manifestando que agora é mais um torcedor do Atlético lá do Uruguai, e o Fábio explicando a saída, tudo isso. O Fábio na Web Rádio, o Louco Abreu, o parecer do Louco Abreu nosso portal, inclusive com o vídeo dele se despedindo do Atlético, o vídeo que foi divulgado pela assessoria. E o Atlético, já emendando no Mineiro, né?
O Campeonato Mineiro paralisou no fim de semana para obedecer à onda roxa. O Atlético está lá bonitinho no G4. Então, deixa eu pegar aqui a tabela. Menina tabela, cadê menina tabela? Pronto, menina tabela tá hora da Copa. O Atlético está em primeiro, né? Porque agarrou um amor pela vitória, não perde para ninguém, tá lá em primeiro lugar. Embora tenha tido meio uma treta na arbitragem no jogo com Coimbra, mas isso quem quiser ler, nós temos o resumo da rodada, passa lá que vai ver isso tudo bonitinho. O América está em segundo lugar, o Atlético em terceiro e a Caldense em quarto. Então esse é o G4 atualmente. Cruzeiro é o quinto, o RT é o sexto, o Tombense é o sétimo. O Tombense estava no G4. Só que aí teve um apagão, ele estava vencendo por 2-0 a Patrocinense, teve um apagão dentro do jogo lá e para jogo. E quando voltou, a Patrocinense empatou, o Tombense caiu para o sétimo lugar. O Pouso Alegre em oitavo, a Patrocinense em nono, o Boa em décimo, o Uberlândia em 11º e o Coimbra em 12º. E nós temos o resumo da rodada prontinho, bonitinho, com esses detalhes, vídeos, comentários, bastidores, tudo no nosso portal. O Beto Vidal está dizendo aqui que concorda que foi importante o Louco Abreu, mesmo que por pouco tempo contribuiu para a visibilidade do Atlético e do próprio Campeonato Mineiro. Com certeza, né? A gente acompanhando programas nacionais, de TV e tudo mais, na aberta, na fechada. Toda hora que alguém falava de Campeonato Mineiro era um fato novo, né? Porque a gente sabe que com o tempo, né? Por mais que tenha surpresas de equipes do interior, essas surpresas não são tão frequentes, embora o Tombense tenha chegado à final no ano passado, né? Já mudou o cenário, por exemplo. Hoje o América é favorito no jogo contra o Cruzeiro, né? Venceu o jogo contra o Cruzeiro e não foi novidade para ninguém, mas é um campeonato que não tem tantos atrativos assim para a mídia nacional, né? E o fato, Louco Abreu, sem dúvida, né? Se não houvesse, né, antes de terminar aqui com a Roberta, que o Wallace já está no aquecimento melhor que aquele do Coalhada, que o Wallace já jogou bola, né? Então não é aquele pique no lugar, é alongamento para valer. Se não houvesse, Roberto e amigos da live que estão acompanhando, essa questão da pandemia e da situação, infelizmente, muito chata do Brasil, inclusive com as restrições, a gente poderia estranhar sim, né? A gente poderia perguntar, poxa, né, o campeonato parou, mas pode ser que volte em pouco tempo. Então, num primeiro momento, a gente falou, não justifica ele falar que vai embora agora, porque tinha compromisso, em pleno início de campeonato, né? Estamos chegando na metade, ainda na quinta rodada de 11 rodadas. Mas com esse fato, né, de um eventual impedimento do atleta sair, aí já não conta nem a profissão, né, Roberto? A vida pessoal. De repente ele não pode voltar para o país dele. Aí já é uma situação que você, né, por mais que você, né, vamos falar como torcedor do Atlético, né, o cara apaixonado, que todo clube tem o seu torcedor apaixonado. O cara, no primeiro momento, pô, que falta de consideração, né? Usou isso para sair, mas com essa informação que você passou e que a gente também noticiou no Toque de Bola, de um eventual impedimento, de uma saída dele do Brasil para a terra dele, que é o Uruguai, aí a gente não pode, né? Não cabe a nós falar, pô, foi sacanagem dele, né? Podia ter ficado mais um pouco. É aquele famoso se coloque na situação dele, né? Você aceita um convite para trabalhar fora do seu país, por mais que seja um jogador e esteja acostumado com isso, e de repente você pode ficar nesse país. São João del Rei é ótimo, Tiradentes maravilhoso, né? Mas além de não poder ficar circulando porque está na onda roxa, a gente não pode condenar de maneira alguma, pelo menos é o que eu penso aqui, de falar, pô, foi sacanagem do Louco Abreu, aproveitou isso para sair mais cedo. Não, ele tinha uma situação para frente, realmente o campeonato vai ser retomado, pelo menos teoricamente está marcada essa tabela, quinta-feira agora, todos os jogos para essa tabela de retomada do Campeonato Mineiro, mas eu acho que seria até injusto, né, Roberto, a gente falar, sacanagem. Sacanagem não, sacanagem ele, por conta, né, das autoridades brasileiras, que nós não vamos nos estender, fazer um monte de lambança e ficar um ano para anunciar alguma coisa séria, né, o cara ficar no Brasil pagar por isso, né? É só você parar para pensar que ultimamente o brasileiro não está sendo aceito em lugar nenhum do mundo, porque a pandemia aqui ainda não está controlada. E a gente bateu essa semana a marca de 300 mil mortos. São 300 mil pessoas que perderam a vida em um ano por conta de uma doença. É assim,
por mais que o pessoal fala, né? Quando você deixa de ser pessoa e você vira estatística, não é nada. Era alguém para uma família, era alguém para um grupo de amigos, era alguém em um grupo de trabalho. Então, assim, pensem que 300 mil alguéms não estão mais aqui. E a gente está vendo isso, que não está brasileiro ultimamente, acho que só pode entrar em 6 países. O resto está tudo assim, não, enquanto não controlar, enquanto não tiver vacina, enquanto não podemos receber. Por conta que o vírus está, como diz o Wallace repete, virou bordão dele, né? Não adianta brigar, o vírus se impõe. E só aproveitando, pegando esse gancho que o Beto destacou, o Louco Abreu conseguiu a façanha, o Atlético anunciar o Louco Abreu, conseguiu a façanha de eclipsar o Hulk no Atlético Mineiro, que seria a contratação mais badalada. Então, assim, as pessoas falavam campeonato mineiro, o campeonato onde o Louco Abreu tá jogando, e depois o Hulk chegou lá também. Foram as 2 contratações mais faladas e o Louco conseguiu bater do Hulk. Então, é só para ter uma ideia da mídia que isso atraiu. Mandou camisa para jogar, para apresentador lá, acho que, se eu não me engano, Benjamin Beck, acho, ganhou uma camisa do Atlético e do Louco Abreu. Isso, gente, isso não tem preço. Quem trabalha com marketing sabe o valor que é você mandar uma camisa e o programa, olha que legal, ganhei o presente. Aí vai, exibe a camisa e exibe o patrocinador. Isso não tem preço. Então, assim, tem os prós e tem os contras? Tem. Foi muito rápido? Foi, mas é o que está acontecendo atualmente, não dá para discutir com a situação sanitária. E pegando o gancho para levantar, já que a gente está no clima de vôlei, para eu levantar a bola para o Wallace entrar daqui a pouco, tem a nossa matéria, você já mencionou no início, falando a respeito da reunião da CBF, que aconteceu no dia 10 de março, que decidiu que o campeonato iria continuar, que não teria paralisação, que não sei o quê. Ok, aí quem vai ler a matéria, quem vai estar ouvindo, vai, peraí, gente, vocês estão falando de uma reunião que foi dia 10, hoje já é dia 26, já mudou a situação, o que tem de novo? O que tem de novo é o seguinte, no dia da reunião foi divulgada a nota da CBF falando, o campeonato continua. O próprio Rogério Caboclo deu entrevista acho que no Sport TV, deu entrevista em todos os lugares que ele foi chamado, falando, não, continua o campeonato. A mudança foi, agora a gente viu, através do vídeo que o Vene Casagrande obteve com exclusividade, de 1h30 da reunião, que ele está divulgando os trechinhos em conta-gotas, esse primeiro vídeo de quase 10 minutos, 9 minutos e pouquinho, a gente viu como o assunto foi abordado, como a discussão foi feita, de que forma foi falado. E isso, gente, nota quando você escreve para site, nota não tem áudio. Quando você vê como a pessoa discutiu o assunto, é que você fica assim, então foi assim que vocês estavam tratando? Então, quem não viu o vídeo, ou quem não sabe o que aconteceu, está na nossa matéria, a gente tem lá a descrição do que foi falado, de como foi falado no vídeo, dos argumentos que foram apresentados pela continuidade do futebol, de quem se manifestou, de quem ficou calado, e, lamentavelmente, a gente tem no Brasil, lá o vídeo foi um exemplo do quem cala consente. Então, na hora que ele pergunta, tem alguém contra a volta, a continuidade do futebol, ficou todo mundo quieto. Alguns porque viram que não iam discutir, outros porque concordaram, teve manifestação de presidente que concordou, ainda explicou por quê, que foi o caso do presidente do Avaí. Então, isso tudo já está na nossa matéria. Mas, como eu disse, ele tem 1h30 de reunião e ele falou que ele tem a reunião completa. O Vene Casagrande falou na matéria do dia que ele tem a reunião completa, ou seja, novos trechos virão e talvez pode não ser novidade. A novidade vai ser, como eu disse, a forma como foi falado o assunto. Uma coisa é você ler. A CBF decidiu por unanimidade que o Campeonato Brasileiro, os campeonatos vão continuar, que não tem problema, que todo mundo está seguindo o protocolo, jogo seguro, anti-Covid, o nome que você quiser dar ao protocolo. Mas na hora que você vê como fala, e o argumento que usa, e citando Deus, o mundo e mais um pouco, que depois você fala, não, peraí, não é bem assim? E na semana em que o país bate 300 mil mortos, é complicado. Então agora eu já falei minha parte, vou fazer igual o Teletubby, hora de dar tchau, ou para quem é mais aí da nossa turma, mais aí os vintage, o pessoal da Warner Brothers, That's All Folks, acabei por hoje, o Wallace está vindo aí, ele tem mais detalhes a respeito das paralisações e dessa repercussão aí de como fica o futebol no meio desse momento onde o vírus está ganhando da gente de goleada. Só lembrando, terça-feira que vem, dia 30, 8 horas da noite,
live aqui no portal do Toque de Bola no Instagram com o levantador Gustavo do JF Vôlei. Vou estar esperando vocês. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Valeu, Roberto Oliveira, na live do Toque de Bola. Vamos seguir ainda aqui com o Wallace Matos no segundo bloco do Toque de Bola. O Aloysio Costa está aqui, um abraço para ele, para a Cleia. Botafogo está embalado, hein, Aloysio Costa? Campeão feminino. Leonardo Matos entrou. Dayan do JF Vôlei. Movimento Carijó está aqui. Fábrica de Talentos Esportes está aqui. A Dalcineia Duque Medeiros está aqui. Todo mundo aqui na live do Toque de Bola. A Roberto Oliveira deixa o campo para a entrada de Wallace Matos no live do Toque de Bola. Boa tarde, senhor Wallace Matos. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a você que está ligado na live do Toque de Bola. Tudo bem, Ivan? Tudo tranquilo? Não, né? Porque o futebol brasileiro está confusão. Nada muito também diferente dos clubes daqui, com muito agito, mas a gente segue na batalha por aqui, informado tudo direitinho. Chega a notícia às 9 da noite, à meia-noite e meia, 1h da manhã, nós estamos aqui 100% full time, 24/7 jornalista. É verdade. Parabéns ao Wallace que antecipou, então. Pode ser até a primeira, Wallace. Vamos pular essa do Caboclo, seu olhar está te dizendo, meu olhar está te querendo, não sei como é que é a música direito daquela novela Cabocla, mas enfim, vamos pular o brasileiro para a gente ataiar, antes de falar da permuta do Tupi, as novidades que surgiram, a nossa reportagem só dá um play aí dos bastidores em que você trouxe ontem, o que foi oficializado hoje, para quem está ao vivo, o Brancão, como novo técnico do Baeta, né, Wallace? Exatamente. A gente está acompanhando esse namoro aí, digamos assim, do Baeta com o Brancão já tem mais ou menos um mês, né, um mês e pouquinho, que o Baeta estava procurando um profissional moderno e que fosse capaz de aguentar a pressão do módulo 2, experiente em Minas Gerais e que tivesse como agregar a esse novo momento que o Baeta quer viver a partir dessa disputa do módulo 2 de 2021. E aí a diretoria do Baeta vinha consultando alguns nomes, mas meio que há um mês atrás focou mesmo nessa negociação com o Brancão, que é um cara que já tem experiência de Juiz de Fora, teve passagem pelo Tupi em 2018, foi auxiliar técnico naquela conquista do Campeonato Mineiro do Interior junto com o Leão, né? Participou também do início daquela Série C, e é um cara muito experiente em Minas Gerais, inclusive no módulo 2, na segunda divisão, né, que é a famosa terceirinha, no módulo 2, experiente com categorias de base também, que é algo que o Tupinambás vai precisar, porque é uma equipe muito jovem que tem que ser formada para esse módulo 2 por conta do limite de idade, né, só podem 7 jogadores acima, assinando a súmula no caso, antigamente era só 7 contratados, agora não. Deu uma alteradazinha no regulamento do módulo 2 para esse ano. Você pode contratar quantos maiores de 24 anos você quiser, mas só 7 podem entrar na partida, né, nas súmulas. Então, tem que ser muito experiente, né? Tem que ser experiente com a garotada. E unindo tudo isso aí, nesse perfil, o Brancão se encaixava certinho, e aí foi o alvo da diretoria do Tupinambás, que conseguiu fechar nos últimos dias aí. Vou dizer que deixou apalavrado na terça, na quarta sacramentou, e ontem a gente pôde confirmar aí com as informações de bastidores, casar tudo direitinho. Então, Gustavo Brancão é o novo técnico do Tupinambás, 36 anos, mineiro de Divinópolis, com passagens aí por vários clubes do interior de Minas Gerais. A última passagem dele foi no Pouso Alegre, campeão do módulo 2 em 2020, e vou cometer uma inconfidência aqui com o pessoal que me passou a informação, porque a lenda diz que Ito Roque comandava a motivação e conversava com o grupo. Quem comandava o treino era o Brancão. Tá aí, então, novo técnico do Tupinambás, que foi oficializado minutos antes da gente entrar no ar, mas, já está tudo lá no Toque de Bola, porque a gente antecipou. É essa a qualidade do Toque de Bola, a credibilidade que a gente reforça sempre. Temos a coordenação da Mônica Valentim, o Wallace Matos, Roberto Oliveira. É muita informação que a gente tem, a gente nem dá conta de divulgar tudo,
mas não tem problema, a gente sempre que pode. Então tem o portal, tem as redes sociais, tem o aplicativo, tem o canal no YouTube, e a gente tem convidado você a participar dessa interação, porque você participando também ajuda até a descobrir outras reportagens, outras fontes, né? Tem situação que a gente já sabe, mas a gente vai administrando, vai checando a informação, né? Hoje tem muito isso, né? A gente recebe uma informação e às vezes é uma fonte confiável, a gente fica, né, com essa rede social, vou colocar isso aqui, peraí. Vamos ver primeiro, né? Vamos ver que não custa nada. A gente cautela caldo de galinha e não sei mais o quê. Vamos falar então do Tupi, Wallace, matéria que está na nossa web rádio do Toque de Bola. São algumas situações envolvendo a permuta. Para quem está entrando na live agora, a gente reforça. Temos uma live do Wallace com o presidente do Tupi, José Luiz Mauler, no nosso canal no YouTube, onde ele explica as ideias e os objetivos dessa permuta, fala do futebol de base, é tudo mais ou menos no mesmo pacote, né? A parte física, o futebol de base, o que está na cabeça do presidente do Tupi. Só que, né, mais recentemente, houve alguma situação nessa parceria, e é esse assunto que o Wallace Matos vai abordar um pouco também nos bastidores aqui do Toque de Bola. Wallace. Exatamente, Ivan. Para você se habituar, você que não está habituado a entrar lá, vai nas ondas do toque, tudo junto, .esp.br, e já costuma a frequentar o site da nossa rádio, da Rádio Web, porque a partir de maio tem mais novidade ainda, além das matérias que a gente já faz aqui com os áudios dos personagens que fazem o esporte de Juiz de Fora. Então lá você tem o texto e você tem os áudios, as sonoras que a gente chama aqui, é a palavra deles, é a galera com a boca lá falando, não tem aspas, não tem o risco de a gente transcrever algo fora da ordem, não tem jeito, tá lá no áudio, então não tem, como o Ivan gosta de brincar, não tem como falar que não falou. Então, habitue-se a frequentar o nasondasdotoque.f.br, que vem muito mais novidades por aí, e você fica junto com o Toque. E lá tem a matéria que a gente fez com o Marcos Rezende, que é o diretor da Rezende Roriz, a construtora que é parceira do Tupi e está permutando o estádio Salles de Oliveira por um terreno na Barreira do Triunfo, onde vai ser construído o novo centro de treinamentos do Tupi, e o Juninho, que não tinha se pronunciado sobre o assunto. Você já adiantou aqui que uma matéria há cerca de 10, 11 dias saiu no Globoesporte.com, uma matéria do Bruno Ribeiro. Um abraço para o Bruninho, que é nosso fã também e acompanha sempre aqui. A gente acompanha o trabalho dele, obviamente, nos meios de comunicação da cidade. Bruninho contando que tinha sido interrompido o pagamento das dívidas que a construtora Rezende Roriz fazia judicialmente para o Tupi. Só relembrar um pouquinho aqui, voltar um pouquinho no tempo, porque para relembrar esse acordo, o Tupi permutou, né, vai permutar Santa Terezinha, né, o Salles de Oliveira, o terreno do Salles de Oliveira em Santa Terezinha, e vai ser permutado com um centro de treinamentos, né, construído pela Rezende Roriz, que vai ser num terreno na Barreira do Triunfo. Isso tudo já está definido, tem matéria no Toque de Bola também para vocês, que está linkado nessa matéria das rádios. Então, para que esse negócio se concretize, o Salles de Oliveira ele tem que sair das garantias que o Tupi dá para as dívidas que ele tem. Ou seja, a construtora tinha que acertar com o Tupi. Não tinha condição de acertar, era quase R$1 milhão em dívidas trabalhistas, né, já acordos que correram, que o Tupi estava em fase de execução judicial, né, recorrendo, mas em fase de execução judicial. Então essas dívidas tinham que ser quitadas, até para que Santa Terezinha não fosse, por exemplo, como já teve ameaça, de ir a leilão, né, pela justiça, para que essas dívidas sejam quitadas. Bom, ponto. E essa quitação entrou nesse acordo de permuta. E aí a construtora Rezende Roriz vinha fazendo esses pagamentos até o fim do ano passado. Em janeiro, a construtora decidiu frear essa negociação, frear esse pagamento. Por quê? Aí está explicado na matéria e eu vou dar um pequeno bastidor aqui. Está sendo feita uma renegociação com os credores do Tupi, né, judicialmente. Por quê?
assim que souberam que uma construtora estava pagando as dívidas do Tupi, surgiram novas ações, inclusive ações em Belo Horizonte, por exemplo, ações que correram a revelia do Tupi e que entraram nesse bolo. Ou seja, a construtora começou a receber, né, o Tupi e a construtora, no caso, que é quem está quitando as dívidas, começaram a receber muitos acionamentos, e aí alguns valores estavam extrapolando muitas vezes o que realmente as causas valiam. Ou seja, para procurar um acordo com esses credores, para procurar pagar todos os credores e não deixar nenhuma ponta para que Santa Terezinha depois fosse questionado na justiça novamente essa permuta, a construtora parou os pagamentos e foi renegociar, está renegociando judicialmente com os credores do Tupi. A expectativa é que essas renegociações terminem agora no final desse mês e que a partir de abril a construtora volte a pagar o que estava pagando para quem já estava nos acordos e pague esses novos. Inclusive, o Marcos fala aqui na matéria que espera que esse montante seja quitado até antes, para que nenhum credor saia no prejuízo. E por que foi essa paralisação? Mas por que isso aconteceu agora? Porque a Resende Roriz está com duas dificuldades práticas. E aí eu digo aqui, e isso aí não é segredo para ninguém, que faz obra em Juiz de Fora, por exemplo, e até no Brasil inteiro. A Resende Roriz, ela vai em busca de autorização ambiental para que seja construído o CT, o terreno que foi escolhido na Barreira do Triunfo tem que ser trabalhado, e aí essas liberações ambientais, isso ainda está travado na burocracia que é típica das obras. Ou seja, como isso já ia atrasar, a construtora resolveu fazer essa intervenção jurídica, essa negociação agora, para que quando saísse essas autorizações e as transferências do terreno, poder fazer tudo ajeitado. Ou seja, a expectativa é voltar em abril o pagamento e que essas liberações sejam feitas agora pela construtora também, e até o meio do ano conseguir as liberações oficiais dos terrenos e aí poder fazer a permuta de Santa Terezinha, concretizar isso. O Juninho explica que isso tudo está por conta do acordo com a construtora, é a construtora que cuida dessas pendências jurídicas, e aí que há no contrato que elas têm que quitar essas dívidas e que os terrenos só serão permutados assim que isso tudo estiver pronto. Ou seja, o Juninho confia que esse contrato vai ser cumprido e que, no final, se nada der certo, Santa Terezinha não será permutado. Então tem a garantia de permanecer com Santa Terezinha no patrimônio do Tupi enquanto não é quitada a dívida, não é liberado o terreno. Então essa é a posição da construtora e a posição do Tupi nesse, digamos, imbróglio para homenagear o Bruninho que ocorreu no início do ano. É verdade. A turma do Movimento Carijó tem feito algumas perguntas aqui e a gente tem, nas reportagens, a gente tem, né, que ouvir a palavra dos envolvidos. É claro que a gente continua acompanhando, né? Eles estão colocando aqui alguns questionamentos e eles sabem, pela tradição e credibilidade do toque de bola, que é claro que a gente está apurando, vai apurar, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente não pode especular, mas é claro que a gente pode buscar informação. Estão dizendo aqui, estão questionando, falando que se o terreno existe. Olha, a palavra do construtor e do Tupi, né, aí fica uma pergunta se o terreno existe, né, mas a gente agradece as perguntas e são importantes. Só que nós, como veículo de comunicação, a gente tem uma responsabilidade muito grande para divulgar, checar a informação. E quem acompanha as nossas lives e as reportagens tem muita coisa sobre essa permuta, desde o anúncio lá no início, né, Wallace? Então, exatamente. Estou até citando, o Movimento está citando um valor aqui, 970 mil. Esse era o valor projetado inicialmente e que é calculado inicialmente. Só escutar aqui que o Marcos fala sobre os valores, cerca de 800 mil que já foram pagos, e é justamente por isso
que ela interrompeu o pagamento, porque a projeção era de 900 e poucos mil, 1 milhão, né, vamos arredondar aí, 1 milhão de reais das dívidas do Tupi, e esses outros processos entraram com valores muito exorbitantes, muito maiores do que estavam acordados anteriormente. Então, é por isso que precisa de uma renegociação judicial até para poder quitar essas dívidas antes. Então, vamos lembrar que esse valor, esse valor de pagamento e tal, ele não é parte dos terrenos, né? Vamos lembrar que o Tupi ele vai ter o CT construído e vai ter que compensar, e aí a construtora já disse, e disse na matéria que a gente fez também, conversou com o Juninho e conversou com o Marcos também, já disse que esse valor quitado ele vai ser abatido de iniciativas que a construtora vai poder fazer no CT. Aluguel, e eventos e tal, isso vai acabar sendo acertado por isso. Não vai ter uma dívida do Tupi com a construtora, mas realmente algo que a gente está acompanhando e vai acompanhar. Sobre essa questão do terreno, se o terreno não existir, não tem permuta. Então, é simples assim. O Tupi não perde Santa Terezinha, não perdeu Santa Terezinha até agora. Aliás, a Resende Oriz já fez uma intervenção em Santa Terezinha. Quem já foi lá no Sala de Oliveira e frequentou ele nos últimos anos sabe o quão deteriorada está a estrutura, estava há bastante tempo deteriorada. E a Resende Oriz fez uma intervenção lá, vamos chamar de tapa, deu um tapa em Santa Terezinha, arrumou algumas coisas que estavam muito deterioradas e acabou ajudando aí o Tupi. Mas aí essa informação é um bastidor, eu consegui também dando na galera e arrancando isso do Marcos. Há a possibilidade do Tupi ter um centro de treinamento ou algo provisório no centro de treinamento antes de que esteja todo pronto. Ou seja, estrutura provisória para que o campo de treino e as estruturas de treinamento lá nesse novo local sejam construídos antes das edificações, antes de tudo ser construído e poder transferir os treinamentos da equipe para lá. Tirar o time de Santa Terezinha, que já é um gramado antigo, os vestiários não estão em ótimas condições, tirar o time de lá antes de que seja todo construído o centro de treinamento, porque aí a obra do centro de treinamento, mais ou menos, está com a duração de 1 ano. 1 ano, 1 ano e meio, para poder finalizar todo o centro de treinamento. Mas eles acreditam que podem fazer uma estrutura provisória para que o time saia de lá e treine em melhores condições do que em Santa Terezinha atualmente. É verdade. Essa preocupação que o Movimento Carijó, que agora está ao vivo com a gente, o Léo Lima também já manifestou na live com o Wallace, e outros torcedores e jogadores, o Movimento Carijó, todo mundo podem ter certeza, quem acompanha o nosso trabalho, do Wallace, da Roberta, enfim, já também em outros veículos da cidade que a gente teve a oportunidade de trabalhar, é claro que a gente tem também toda essa preocupação, né? Essa preocupação de vocês, a gente já fez chegar aos dirigentes do Tupi, e realmente, o Juninho garantiu na live, o Wallace tocou muito nisso com ele, sobre isso, como basicamente o seguinte, qual a segurança que o Tupi está tendo para fazer isso? E o Juninho garantindo que, nos termos do contrato, o Tupi se resguarda da melhor maneira possível. Agora, estendendo um pouquinho o debate já nesse final de live, aí vocês vão perguntar, mas vocês não ficam preocupados? Claro que ficamos, claro que ficamos preocupados, cobramos sim dos dirigentes, sempre que a gente pode, a gente tem que ouvir o dirigente, tem que ouvir a outra parte, E aí tem gente também, aí já aprofundando um pouquinho mais nessa parte de bastidores, o Wallace também acompanha muito isso, ele vive mais, até muito mais as coisas do Tupi do que eu, principalmente, hoje não tem o dia a dia por conta das limitações, mas é uma situação que a gente fica preocupado, Wallace? Agora, são vários questionamentos, não é um contrato simples, a gente sabe que não, Tem muita gente que... A gente perguntou isso na live também com o Wallace nesse dia, está lá no YouTube.
e como é que o Tupi vai fazer depois, né? Deu tudo certo e tal, permutou, começou o CT e agora Tupi. Então, são preocupações que a gente, claro que a gente tem, né? A gente não vai ser leviano de falar, o Juninho falou, tá falado, tá tudo bem. Mas, por outro lado, a gente tem uma responsabilidade grande, não adianta também a gente ficar, nossa, esse negócio está muito mal feito, né? A gente tem que fazer tudo dentro de, né, uma base, tudo dentro de uma apuração e, claro, cabendo sempre as reflexões como tem sido feito aqui com essa situação. Ele está colocando aqui sobre o conselho e essa questão foi levada, né? Aí tem outros questionamentos, foi aprovado pelo conselho. Aí você vai falar, pô, mas o conselho tem pouca gente. Aí são muitos assuntos, né, Wallace? O Conselho aprovou em 2019, se não me engano, ainda, e o contrato ainda foi elaborado até o meio de 2020. Foi quando foi assinado realmente o contrato entre a consultora. Só para resumir, a garantia que o Juninho dá é de puxar a tomada. O Tupi está resguardado no contrato, principalmente porque, se não sair o contrato e não sair as coisas que o Tupi exigiu para a permutação Terezinha, ele puxa a tomada. Ele cancela o contrato, Santa Terezinha permanece com o Tupi e a construtora vai arcar com o que ela, ou procurar, né, ser ressarcida com o que ela já arcou para o Tupi. Mas a ideia não é essa. O Marcos até termina nessa matéria que a gente tem na live aqui, dizendo que a abordagem ao Tupi sempre foi para ajudar o clube, sempre foi para que o time tivesse algo moderno e concreto para que seja mais perene as categorias de base e até a evolução do futebol do Tupi. As palavras eles são de quem está mais compromissado a ajudar nessa modernização do clube. Então, a gente não tem motivo para desconfiar disso, a gente tem motivo para sempre apurar as informações e buscar tudo que a gente sabe de recurso que a gente consegue falar com as pessoas e consegue ir costurando essas informações. Mas a gente não tem por que duvidar, por enquanto, das intenções não só da construtora, como da atual diretoria. É verdade. E também, né, tem uma colocação, mas, né, cabe também às pessoas fazer os questionamentos, né? Tem os meios para isso também, né? Então, que se cobre também, não só a imprensa nas reportagens que ela faz, mas que as pessoas, né, que estão preocupadas busquem também os meios, né? Tem meios para se fazer isso, para se questionar o clube, para se questionar o conselho. Tudo que se faz, né? Quem faz assume o que faz e quem não quer aquilo, quer se opor àquilo, tem que batalhar, tem que correr atrás também, né? Então, eu acho que sim, né? A gente nunca vai dizer que é um passo que o Tupi está dando, que pretende, há muitos anos a gente escuta dizer, quando o pessoal fala tradição e não sei, o pessoal que dirige o clube fala assim, então tá, vou te dar a Santa Terezinha, o que você vai fazer lá? Né? Numa conversa assim, fora do ar, vamos dizer assim, não estou falando que é o Juninho, porque realmente não é o Juninho, mas outro dirigente. Fala assim, pô, mas você vai acabar com Santa Terezinha? Lá é histórico, lá o Tupi se criou, lá a torcida, né, tem a Marquise, que a gente até citou na nossa crônica recentemente, que é do baú da nossa memória, como era bom sentar naquela Marquise e ver os jogadores de perto e tudo mais. E eles falam assim, tá bom, você está com saudade de Santa Terezinha, vai lá, toma para você, o que você vai fazer lá? Claro que não é essa a discussão, né? Não é assim que as coisas vão se resolver. Mas eu acho que quem está muito incomodado também deve correr atrás das providências, sim, dos questionamentos, sim, né? Acho que sim. Ivan, só para deixar claro, porque pode ter havido alguma confusão aqui, até o pessoal do movimento está perguntando que ele não quer, falando que não é só para ajudar, nem o café é de graça. Não é de graça. A construtora está de olho no terreno de Santa Terezinha. Ela quer desenvolver um projeto de prédios, e aí eu não sei se é um complexo de comercial ou se é um residencial, mas é um complexo de prédios ali em Santa Terezinha, que acabou crescendo muito, né? Ali ao lado, antigamente tinha uma fábrica, né, que era ainda resquício de prédios do antigo presídio de Santa Terezinha, e acabou sendo derrubada, virou um residencial gigantesco, com um supermercado embaixo,
é uma área que cresce bastante na cidade e que, lógico, atrai investimentos imobiliários. Então, essa é uma compensação. Essa é digamos, não é o de graça, é um negócio imobiliário, que infelizmente ou felizmente, para mim, também tenho Santa Terezinha no coração, treinei lá, fui torcedor lá, foi a primeira vez que eu fui de ônibus também para uma partida de futebol, foi lá para Santa Terezinha. Eu posso dizer que passei muito mais tempo, por exemplo, quando o Arthur, meu filho, era pequeno, em Santa Terezinha do que na minha casa, propriamente dita, porque eu ia para lá às 2h30 da tarde, saía de lá às 9h30 da noite, pelo trabalho que realizava na tribuna. Então, eu tenho um carinho por Santa Terezinha gigantesco, mas infelizmente essa é a pressão imobiliária que sofrem todos que têm propriedades grandes nas áreas mais centrais da cidade. Chegou em Santa Terezinha, como chega também direto no esporte. O esporte já teve um projeto para ser instalado um shopping center ali onde é o esporte, e não foi para frente. Então, a gente realmente fica saudoso e com o coração apertado, mas realmente é um negócio que me parece muito mais inevitável. Não seja agora, que nos concretize essa permuta agora, mas daqui a 1, 2 anos, 3 anos, vai ter que fazer alguma coisa, porque ali, infelizmente, não cabe mais um estádio de futebol, não dá mais para poder ser um centro de treinamento, e já é algo improvisado que o Tupi utiliza. É verdade. O movimento está fazendo algumas outras colocações, dizendo, né, dessa parte que a gente falou de correr atrás, e eles estão dizendo que estão correndo sim. Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo que se sente incomodado tem que correr atrás, né? O brasileiro tem essa... Não sei se procede, se não procede, seria outra questão, né? A gente é muito prejudicado em várias coisas, né? No atendimento, de tudo. E, de certa forma, né? Não vou dizer que isso é regra, mas a gente aceita também, e não é para aceitar, né? Coisa injusta, coisa que a gente está vendo que não vai dar certo. Então vamos sim, vamos batalhar, vamos cobrar de quem a gente deve cobrar. Isso nunca deu errado, né? Nunca deu errado cobrar e com palavras, se for precisar, com palavras, sempre tentando se organizar. Vamos sim, vamos cobrar. Eu torço para que todo mundo cobre tudo aquilo que não está legal, né? Utopia, não sei, mas o país poderia estar melhor se a gente não ficasse só na rede social e tal. Eu acho que vale. Não concordou? Vai lá. Como é que é? Como é que eu posso questionar isso? Acho que vale sim, né? Acho que vale tudo ser questionado. Não concordo? Então, olha, eu quero uma demonstração disso. Eu quero saber quanto custa. Eu quero saber o que vai acontecer. Sim, vamos. Acho que esse caminho também é super válido, né? Porque depois de consumado, fala, como é que foi isso naquela época, hein, gente? Como é que foi? Como é que vocês deixaram acontecer isso, né, Wallace? Aqui era o campo do Tupi e tal, e agora, cadê o Tupi? Né? Então, sim, eu acho que é super válido questionar a gente questionar o clube questionar a construtora, a gente questionar o clube e a construtora, e vamos questionar. A gente não deixa de fazer pergunta. A gente não deixa de fazer pergunta. A gente recebe as respostas, e aí cabe a quem está do outro lado, lendo, que é a terceira parte interessada disso, formar a sua opinião, como tem a opinião dele o Movimento Carijó, como tem a opinião dele certamente o Juninho, como tem a opinião dele o pessoal da construtora, os rivais têm opinião também. Então, o que a gente traz aqui é a informação. A gente faz a pergunta, não é entrevistas, e é muito bom deixar claro isso, entrevistas e matérias não são debates. Eu posso não concordar com a resposta que o Juninho me deu, com o que o Marcos me falou da construtora, mas eu não tenho direito de questioná-lo, de rebatê-lo com a minha opinião. Eu tenho direito de questioná-lo por mais um fato, por mais uma informação, por mais algo que não dê errado, por exemplo, que dê errado para frente. Por exemplo, tem uma previsão de que se volte a pagar em abril, né? Essas dívidas na justiça. Então, em abril, nós vamos questionar de novo. Voltou a pagar a dívida? Não voltou? Por que não voltou? E tal. Essa é a informação que a gente trabalha. Agora, eu não posso falar assim, não voltou porque vocês são todos pilantras e tal. Eu não posso fazer isso. Não posso, de maneira nenhuma, formar essa opinião e nem
passar essa opinião para quem está do outro lado, porque aí sim eu estaria sendo desonesto com o leitor, o ouvinte, o telespectador e inclusive com as fontes. É isso aí. O assunto rende, a gente tem, né? Quando a gente discute a situação, no caso hoje do Tupi, que é o nosso foco, tem o esporte, como o Wallace citou, que cabe outro debate. Tem gente que fala até hoje, pô, devia ter aceito, fica com esse negócio aí de preservar, se tivesse feito. E o outro fala, pelo amor de Deus, como é que o esporte ia fazer isso? Ia se vender para um shopping. Então, gente, o Vila Nova, né, que cabe outro debate. Esses dias aí, o Wagner, que é o historiador do Vila Nova, está divulgando nas redes sociais que com a falta do repasse da prefeitura, o Vila Nova está, eu esqueci o termo que ele usou, mas assim, está morto, vamos dizer. O Vila Nova não volta mais, né? Tudo bem que às vezes a pessoa que está lá dentro pode falar isso até como uma forma de mobilizar, né? Como o Tupi já fez em outras épocas. Olha, se o Tupi continuar assim, mês que vem não tem mais futebol. A gente já viu isso várias vezes no Tupi. Então, cabe sempre um debate daquilo. Eu gosto de generalizar, porque são casos diferentes. O esporte é um caso, o Vila Nova é outro. Agora, né, para a gente não estender mais, que a gente já está estendendo, é fato, né, Wallace, que vamos pegar aí, só para terminar, isso fica com uma pontinha para o outro debate, né? Os times tradicionais de Minas, se você olhar para a relação de clubes da Série A, vamos chamar de Série A do Campeonato Mineiro, você vê Coimbra, né? Que é mais? Você vê equipes novas, aí você pergunta, cadê o Valério Doce? Cadê o Tupi? Cadê o Vila Nova? Podemos até colocar o Tupinambás, estava parado. Cadê o esporte? Até muito tempo. Então, que é um cenário diferente, claro que é. Agora, é uma discussão que tem que ou pedir uma feijoada, uma pizza, tudo no delivery, com muito álcool, e aí vai embora, né, Wallace? Nesse assunto não tem monotonia, né, Ivan? E não tem ninguém que não tem uma colherinha para poder meter na cumbuca. Então, realmente, esse debate é bom, é benéfico, mas é aquilo, a gente mantém ele dentro das regras do bom jornalismo e da informação. A gente faz as perguntas, transfere a responsabilidade e cobra as respostas que foram dadas. Então, a gente vai continuar no assunto, certamente isso não vai acabar amanhã ou depois, certamente isso vai se prolongar durante os próximos anos e a gente vai estar sempre do lado da informação, trazendo aí para o debate a opinião e a resposta de quem deve ser ouvido. E aí a gente está escutando todo mundo que deve procurar para isso. Escutamos os torcedores, escutamos o historiador, que é o Léo, que é o principal nome dessa memória Carijó, escutamos o Juninho, da diretoria do Tupi, escutamos a construtora e vamos atrás de mais informação. A gente é louco, eu sou tarado por saber das coisas e a gente só sabe das coisas perguntando. Então, eu sou um perguntador profissional, eu nasci isso e sou curioso justamente para poder trazer aí. É o maior prazer trazer para todo mundo as respostas de quem deve dar a resposta. O Wallace tem muita opinião, o Wallace tem muita coisa para falar de orelhada, mas ninguém está interessado nisso, está interessado na informação. É verdade. Valeu então, Wallace, a gente vai voltar ao tema com certeza, a gente quer até aproveitar esse tema que rende, a gente sempre tem que trazer informação e debater informação. Os questionamentos que são feitos, vamos procurar saber também e temos uma responsabilidade de checar a informação, né? Às vezes a gente tem uma informação quase 99,9% certo, mas não é certo, né? Quer ver uma coisa boba que mais leve, né? Ontem a gente pegou uma publicação de uma página que eu não conhecia, mas que tem até muito seguidor no Facebook, chamada Tiro Livre. E ali colocaram, não tem nada a ver com Tupi, não, só um detalhe, né? Aí tinha 4 fotos de gente que jogou futebol de salão quando era pequititinho, menino pequeno lá no Rio de Janeiro. Aí tinha uma foto do Gerson, que está no Flamengo, com a camisa do Fluminense. Tinha uma foto do Pedro, que está no Flamengo, que foi do Fluminense, tinha um apelido, estava lá como Queixinho. Tinha uma foto que era pequeno nessa época, né? Hein? Porque era pequeno o queixo nessa época, né? Porque ele cresceu, o queixo cresceu também.
Também agora tá louro, tá forte, tá marombado pra caramba. O Pedro tá estranho até de olhar o Pedro. Parece que ele entrou naquele laboratório do Zico de 20 anos atrás, só que hoje, né, deram um suplemento para ele lá, que ele subiu pelas paredes e saiu igual o Hulk, quebrando a parede lá do laboratório. Aí tem o Gerson, o Pedro, que eles chamam de Queixinho, o Paulinho e um outro jogador que não é um dos famosos, né? Só que na matéria não fala, é uma publicação de Face. E fala assim, olha só esses caras quando eram pequenos. Aí, pela foto, se o Pedro não for o Pedro, é um sósia muito forte do Pedro. Se o Gerson não for o Gerson... E o Paulinho, aí o João Paulo Vieira, que sempre acompanha a gente, entrou no Instagram e falou assim, ô Ivan, que Paulinho que é esse? Eu falei, olha, tudo indica que seja o Paulinho revelado pelo Vasco e que foi para a Alemanha. Agora, você jura? Não jura? Não está escrito que ele é o Paulinho, né? Então, é mais ou menos isso, né? Um exemplo meio, né, lúdico para explicar, né? Aí o cara falou assim, esse é o Paulinho do Vasco? Eu não sei. Tudo indica que seja, né? Você está exagerando, né? O Rolf Benda, né, que me ensinou muita coisa na área de cerimonial, de coisa, ele é assim, quero ver para crer. Você fala assim, professor Rolf, isso aqui está lá no meu computador já. Não, eu quero ver. Não, professor, eu quero ver. Aí você fala, pô, mas que cara, né? E com o tempo, né? É mais ou menos, eu quero ver, né? Eu quero ver porque eu não posso passar recibo de uma coisa que eu não sei. E aí, nessa chatice, entre aspas, do professor Rolf, a gente aprende muita coisa. É melhor ser chato agora, né? Do que ser chato depois. Tem o cardápio aí, Wallace, para a gente fechar? Não? O que tem aí no seu cardápio? Olha, vamos aguardar essa live com a Roberta na próxima terça-feira com o Gustavo. Eu tenho um monte de perguntas para ele, eu encher a paciência da Roberta nessa live aí. Tem também para o fim de semana os professores aí de Minas Gerais e São Paulo, que são ligados aqui a Juiz de Fora e que os campeonatos estão parados, a gente escutou eles para saber como é que a gente avalia, né? Eles avaliam essa paralisação, principalmente do Mineiro e do Paulista, e tem também, aí a gente vai estar ligado nas coisas do fim de semana. Tem jogo daqui a pouco da Copa do Brasil, 3h30 da tarde, lá no Giulite Coutinho, lá no Laranjão, e tem Fluminense às 4, também tem Corinthians de noite, Copa do Brasil, o Fluminense é pelo Carioca. Então, não vai faltar emoção, mas o pessoal está jogando pelo Brasil meio que numa atitude maluca, e eu já estou rindo para poder não chorar dessa situação, né, Ivan? Eu não sei, né? Que esse negócio de parabólica, cada um pega a TV de um lugar, uma confusão danada. Mas lá na minha casa, eu não tinha visto nenhum jogo pela Record, do Campeonato Carioca. Dei meus pulos lá para ver pelo celular, como a maioria de todo mundo que nem quer Carioca, mas fica doido para ver uma peladinha 3h30, 4h da tarde, nem que seja para criticar, né? Eu adoro o Campeonato Estadual. Eu sei que não tem mais azar, eu adoro. Gosto de Tupi, o RT, gosto de Rio Branco e Caldense, Atlético, o que tiver. Eu prefiro 1000 vezes um jogo desse do que um Milan e Barcelona. Vou ser bem sincero. Claro que eu nem vou entrar na... Eu gosto... Não, esse é de verdade, né? Mas eu nem vou entrar nesse assunto, não, porque dá outra live, tá? Eu sei que o Wallace, por exemplo, pega, se pudesse, um carro, ou um ônibus, ou uma carona, e vai agora para Patos de Minas, sabe para quê? Para ver o RT e Mamoré, porque é clássico local, né? Então eu gosto do Carioca. Agora, o que eu ia falar era o seguinte, primeira vez que eu vi um jogo na Record, e a gente fica muito falando, né, que o Sport TV tem exclusividade, a gente fica meio de saco cheio dos profissionais que tem lá, que são quase todos muito bons, né? Claro que cada um tem a sua preferência. E aí a gente foi ver o jogo do Flamengo e Botafogo na Record. E aí, quem não é Flamengo, mas o que está criticando a narração, os comentários, que é tudo baba-ovo de Flamengo, que achou que era só no Sport TV. Tá difícil. Ó, a arbitragem, com VAR e sem VAR, a gente não está satisfeito. A TV, da internet, do clube, da aberta, da fechada, a gente não está gostando. Está difícil a gente gostar de alguma coisa. Deve ser o nosso humor que não anda bom, né, Wallace? É isso mesmo. São tempos difíceis e tempos bicudos, até por isso vamos recolher para dentro um pouquinho e dar uma rezada para ver se melhora, né?
Eu até agradeço, porque nessas mensagens aqui, né, o pessoal é educado pra caramba. Eu nunca tive, a gente nunca teve que desabilitar. Só uma vez que entrou uma coisa que nem era de ofensa pra gente, era o pessoal que começou a molar o Pedro uma vez numa live, mas a gente nem sabe quem que era, a gente desabilitou o comentário. Mas eu agradeço muito, muito, muito mesmo, seja na minha rede, na rede do Toque de Bola, da Misto Quente, a gente nunca teve um desaforo do cara falar, oh, cala a boca aí, ô burro. Graças a Deus que a gente não tem, até nesse Toque de Bola, né, é diferenciado. A Itaciana está aqui, o Movimento Carijó, muito obrigado para eles. Ana Maria, estou devendo aquela reportagem com a Bela do handball. A gente vai fazer, se Deus quiser, aqui de Leopoldina. A Bilheiro, o Luiz Augusto Alvim, enfim, com apoio do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora, parceiros do Toque de Bola, do Projeto Cidadão Consciente da Iperro Embalagens e da turma do Marcelo Pedretti, que está vindo com novidades aí do agente autorizado Claro em Juiz de Fora. A gente está encerrando essa live jogando. A Roberta está falando que está na hora do almoço. Será que a Roberta vai mandar uma quentinha para nós? Para fazer esse aviso publicamente, Wallace, eu imagino que um feijão tropeiro ou tutu esteja por vir por aí. Pelo menos a gente vai acreditando nisso. Valeu essa live, a gente vai salvar aqui no Instagram, vamos subir para o YouTube também. Beleza, Wallace? Vamos almoçar então, daqui a pouco a gente volta. Um abraço para vocês. Gente, não se esqueçam, nas ondas do toque.esp.br, acostumem-se a frequentar esse endereço, porque tem muita coisa acontecendo. Com certeza. Muito obrigadão, ótimo fim de semana e vamos que vamos.